Olá, meus amigos e amigas aqui do canal. Fazia um bom tempo que eu não aparecia por aqui. E para quem está acompanhando nas redes sociais, viu que eu falei muito de Home Lab, na verdade Office Lab, porque eu vivo aqui nessa estrutura que a gente vê aqui os vídeos todos, né? Praticamente todos os vídeos aconteceram aqui, que é o meu escritório. Mas eu passo aqui provavelmente mais de 10, 12 horas do meu dia e eu não tenho um ambiente em casa onde eu possa fazer um home lab. Então eu vou chamar o home lab de Office Lab, né? Esse é o nome do meu espaço onde eu faço as minhas peripécias, meus laboratórios. Outro dia eu vou mostrar para vocês aí os servidores. Mas hoje eu tenho a alegria de apresentar-vos meu primeiro equipamento de networking para o Home Lab. Esse aqui é um Dream Router da Unify, da Ubiquiti, né? E é um equipamento que é para casas, geralmente, ele é a nível, vamos dizer, nível doméstico. Ele não é um equipamento para nível corporativo, mas até pequenos escritórios ele atende super bem. Por que eu escolhi um Dream Router? Ponto 1, ele tem portas PoE, ele tem o gerenciamento dele igual ao das antenas com a Unify, né, a controladora da Unify. E ele vem também atrelado a ele não só as portas físicas, mas também traz rede sem fio do tipo 6/6, que é aquela MIMO, né? Então, o Dream Router vai me atender super bem aqui para o ambiente, que obviamente neste momento é só eu quem uso, mas eu tenho alguns servidores, eu tenho um ambiente que eu gosto de fazer os inventários, estou começando a trazer algumas coisas que eu estava publicando na nuvem para dentro de casa, para fazer tipo um on-premises, e para isso eu quero ter sim uma administração deste ambiente, seja ele com switches gerenciáveis, com roteadores, com os servidores, dockers, nós, storage. Eu vou chegar lá, em algum momento a gente vai chegar lá e vocês vão acompanhar essa jornada. Eu espero que eu consiga trazer um pouco dessa jornada aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse carinha aqui. Aparece os equipamentos da Apple. Parece os equipamentos da Apple para abrir, ó. Aqui a gente tem a caixinha, parece um robozinho. As 5 portinhas, uma porta é WAN e as outras portas são LAN. As duas últimas portas são PoE e ele tem uma entradinha para cartão microSD ou SD, não me lembro agora. A Unify tem 4 softwares, a Unify Protect, se eu não me engano, que é para as câmeras. Quando a gente usa as câmeras da Unify, ela vai salvar dentro do software da Unify. A gente pode acessar externamente a nossa rede e olhar as câmeras e também as gravações. Então a gente pode usar, ele tem um espaço dentro que agora eu não me lembro de cabeça quanto que é, que ele salva informações dentro dele. Mas ele também tem essa opção de fazer a expansão desse espaço para salvar informações. Então tá aqui o carinha. Aí, ó. As portinhas. Achei bonitão aqui na frente. A gente tem aqui um manual. Esse aqui não é bem um manual. Esse é para começar, dá para configurar ele direto pelo celular. Aqui o manualzinho. Aqui o cabinho, bonitinho. E aqui nós temos um grampo, provavelmente deve ser para resetar ele em algum momento se for necessário. Deve ter alguma maneira de resetar ele. Não é para tirar o cartãozinho aqui. Vamos configurar esse bichinho aqui? Enquanto ele inicia aqui, tem que conectar o cabo e tal. Vamos dar uma olhadinha nas informações técnicas dele. Então ele tem aqui, por exemplo, essas dimensões, tem um peso de 1.2, ele é branquinho, né? Já puderam ver aqui. E ele tem aqui, ó, memória de sistema de 2 GB, tem cartão de memória micro SD que é opcional, tem que ter pelo menos 128 GB. Então aí 4 portas RJ45 GB, uma porta WAN RJ45 também GB, 2 PoEs para ligar então aí as antenas ou as câmeras, por exemplo, da Unify, já é perfeito para isso. A gente tem aqui então faixa de voltagem, ele é bivolt, ele tem uma potência máxima aqui, ó, de PoE de 40 watts e 15.4 por porta. E a gente tem aqui todas aquelas questões de Wi-Fi.
Ou seja, temos aqui 26 dBm de potência de transmissão da rede sem fio, mas nós temos um MIMO 2.4 e 5 GHz. E ele tem aqui aquela Unify 6, que é para aquelas conexões de alta densidade, de alta performance. Então aqui é 4x4, né, no MIMO 2.4 e 5. E ela tem taxas de transmissão na 5 GHz de até 2.4 gigabits por segundo. Isso aqui é mais do que uma porta giga, vamos dizer assim, né? Então, se a gente conectar equipamentos na rede sem fio que tenham conexão a Unify 6, eles conseguem se comunicar a essa transmissão. Sinceramente, para mim, não vai fazer tanta diferença isso, porque eu não tenho uma alta concentração de equipamentos aqui na minha rede e eu também não tenho essas necessidades de quantidades de banda. Mas sim, eu uso praticamente só rede sem fio, então vai ser uma mão na roda, porque às vezes eu tô lá embaixo, porque aqui é o ambiente em cima e existe também um segundo andar e vamos ver como é que vai ser. Claro, 5 GHz é provável que não vai chegar lá embaixo. Mas enfim, não é por isso que eu comprei. Eu comprei para ser tudo. Para ele ser o gateway da minha rede, para ele ser o responsável pelas conexões, pelo controle principalmente do Unify, que a gente tem disponível o software. E como eu falei para você sobre os softwares, ó, a Unify tem o Unify Network, Unify Protect, Unify Talk, Unify Access e Unify Connect. Então são várias aplicações embarcadas dentro de um software, dentro de um equipamento, na verdade, que traz esses softwares dentro, que trazem mais produtividade, trazem mais funções para dentro da tua rede. E aí, para quem é nerd, assim que nem a gente, é interessante e é bacana de fazer a brincadeira. Então, conforme a gente vai crescendo a estrutura, a gente só vai adotando os equipamentos para dentro da mesma rede. E eu vou mostrar para vocês após a configuração. Enquanto nós falávamos aqui, ele fez um barulhinho. E se eu botar aqui pertinho, ó, se eu botar aqui pertinho, vocês conseguem ver que a tela ela é coloridinha. Então é quase como se fosse, eu acho que ela até é LCD. LCM é a telinha. E a gente consegue ter uma visão, e eu sei que eu já vi outros vídeos, e ela mostra aqui o tráfego, velocidade, eu acho bem bacana. Vamos para a parte de configuração? Então, conectei ele aqui, vê se apareceu, ó, no internet detected. Aí eu tive que mudar a câmera aqui também, porque antes eu estava usando o telefone. Eu estava usando o telefone e agora eu vou precisar do telefone para fazer a configuração. Então, vamos abrir aqui a configuração do equipamento. Ele está conectado no meu cabinho aqui. Ele está fazendo um download e ele já me passou então aqui algumas informações que vocês devem estar vendo ao lado. Vamos ver aqui, Dream Router, ok, conectado, internet conectado, está pedindo para eu baixar o aplicativo, então vamos baixar o aplicativo. Obter. Vamos voltar lá. Ok, vai precisar do Bluetooth. Tem a plaquinha ali, para quê? Era para tirar exatamente o chip, o lugarzinho para botar o micro SD. Nós não temos micro SD, então vamos pular essa parte, ok? Vamos voltar lá ver se o aplicativo foi baixado e vamos abrir ele. Abrimos o aplicativo, ativamos o Bluetooth, permitir. E aí vamos começar a brincadeira, ó, toque para configurar. Então ele já tá já encontrou o equipamento aqui na minha rede, ó. Toque para configurar. Conectando. Dream Router, já vou dar um nome para ele aqui. Configuração da Wi-Fi. Então eu já tenho uma conta. A gente vai preencher e permitir as notificações. Vamos ver se quero restaurar. Não, eu não quero restaurar porque eu não tenho nenhuma outra. Ele está verificando então aqui a conexão da internet. Testando velocidades da internet. Já achou aí 520 megabits. É a minha conexão mesmo. E meu upload está até melhor do que o download, o que não é muito comum. Então vamos dar um próximo aqui. E através desta conexão ali eu consigo fazer o acesso ao meu equipamento direto pelo meu navegador
e eu posso fazer todo o gerenciamento de equipamentos conectados, redes sem fios, novas SSID, senhas, tudo eu posso fazer pela minha controladora, que é um Unify OS que está dentro desse carinha aqui, assim como o Unify Protect, assim como o Unify Access. Então esses caras estão todos aqui dentro. Lembrando, agora a configuração que foi concluída, mas lembrando, é um equipamento bacana para pequenos escritórios e para casas, né? Porque a gente tem aí um ambiente bastante diverso. A gente tem a administração dessa rede para quem quer ter um mínimo de controle do que está acontecendo na sua rede. Ele funciona como um roteador, então eu vou usar assim da operadora como o meu roteador de fato para a rede, mas toda a administração de DHCP, DNS, rotas, tudo é esse carinha aqui que vai fazer. Nada vai passar direto pelo cara da operadora. Vai ser tudo por esse cara aqui e eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos em relação principalmente à controladora, que assim que ele terminar aqui a configuração do firmware dela, eu vou poder mostrar para vocês o que está acontecendo lá na minha controladora. Como vocês devem ter percebido, eu estou com outra camiseta. Eu escolhi fazer essa gravação no outro dia, para ser, na verdade, quase uma semana depois da instalação, para que eu tivesse alguns dados para mostrar para vocês aqui na minha continha da Unify, né? Então aqui eu tenho o equipamento em si, né? Eu poderia então aqui ver mais equipamentos, caso eu tivesse mais equipamentos os quais eu tenho administração. E perceba aqui ao lado quais são os aplicativos instalados. Lembrando que o Dream Router ele só me permite instalar 2 dos 5 aplicativos que a Unify oferece. Então eu tenho instalado a parte de Network, que é o principal que eu uso aqui, e a parte do Protect, que é o que eu vou ativar logo adiante quando eu comprar as câmeras, que no momento eu não tenho. Dentro do próprio equipamento, eu posso identificar já um pequeno dashboard. Esse dashboard, se eu diminuir aqui um pouquinho, ele vai ficar um pouco mais claro. Dentro desse dashboard, eu consigo ver quais são o tráfego de comunicação que eu estou tendo, os números de dispositivos que estão, em que tipo de Wi-Fi que eles estão conectados, quais são os access points, se eu tivesse mais access points conectados, nesse caso eu só tenho um, que são mais ativos. Quais são os equipamentos que são mais ativos? Então aqui tem um servidor, tem um telefone, tem outro servidor, tem a Amazon aqui, a Echo, tem até o ar-condicionado. Eu consigo identificar tudo isso aqui. Dentro que eu consigo ver então o IP, né, do gateway, o tempo que esse equipamento está ligado, a internet, de onde ela está vindo, e ele já fica fazendo praticamente em tempo real aqui um teste de latência para 3 provedores diferentes. Isso aqui é automático, eu não olhei se tem como mudar isso, mas ele consegue me trazer mais ou menos um aproximado dos principais serviços que são utilizados, Cloudflare para CDNs, o Google e o Microsoft, porque são os que a gente mais acaba utilizando no dia a dia. Pode ser que não, né? O speed test aqui, a gente pode rodar o speed test agora, ou seja, um teste de velocidade, mas eu também tenho configurado aqui na minha estrutura para ele rodar um teste de velocidade diariamente, às 5 horas da manhã, para ver se ele está ok. Então, dentro desse equipamento aqui, eu já consigo ver aqui na saúde da internet qual que é a internet nos últimos dias. Então, nos últimos todos os dias, ela não teve muita variação. Ela está dentro do que foi contratado de fato com o meu provedor. Me traz também um overview de latência das últimas horas. Qual é a capacidade de upload e download máximo que ele já obteve. E aqui eu poderia fazer a configuração de internet, caso eu tivesse um IP fixo, PPPoE, que não é o caso aqui. Eu tenho simplesmente uma configuração de internet onde o meu roteador do provedor me entrega um IP com todas as liberações necessárias e eu faço todo o controle da minha rede através do Dream Router. Dentro aqui de Networks, que é dentro das configurações do equipamento, eu posso fazer as configurações de uma ou mais redes. Então, se eu fosse fazer VLANs, eu colocaria aqui. Se eu fosse criar uma nova rede para uma nova placa, eu colocaria aqui. Eu só tenho uma, então eu não tenho nenhuma necessidade de fazer algo a mais nessa estrutura aqui. Está configurado da maneira que eu tenho. Lembrando, eu tenho um ambiente bastante simples. Eu tenho no máximo 2 Wi-Fis aqui, então também fica aqui. 2 Wi-Fis configuradas, uma Wi-Fi para quem chega até a empresa, que ela fica isolada da minha rede, e uma rede para os meus equipamentos locais aqui da rede. Eu tenho configurações de VPN, segurança e roteamento. Não trabalhei absolutamente nada com isso ali ainda.
não explorei ainda. E vamos voltar para a topologia, que é algo que eu acho muito legal. Quando a gente tem aqui diversas antenas, a gente consegue identificar em qual antena que cada um dos equipamentos está conectado e qual é a qualidade dessa conexão. Não só isso, eu clicando em cima do equipamento eu consigo entender se em algum momento ficou ruim essa conexão e por quê. Talvez o iPhone aqui ele vai aparecer, ó, que eu tive momentos que eu fui lá para baixo, teve momentos que eu fui lá para a rua, mas mesmo assim ele manteve a comunicação. Aqui eu fui almoçar. Mas em outros momentos ele ficou com a comunicação não tão boa, mas ele estava conectado. E aqui eu tenho também qual é o sinal, qual é a taxa de upload e download desse equipamento neste momento na rede sem fio. Tudo isso ele traz aqui. Eu posso inclusive dar alguns nomes, alguns apelidos para esses equipamentos dentro da rede, mesmo que eu não queira mudar. Por exemplo, LG Escritório é o meu ar-condicionado. Eu não consigo mudar o host name desse ar-condicionado, mas eu consigo botar aqui um apelido para ele, LG Escritório. Eu sei que é um LG de escritório. Aqui eu posso colocar também IP fixo, lembrando que o DHCP está todo dentro do meu Dream Router. Eu faço todos os controles dentro do Dream Router. E eu posso dizer aqui, não, esse aqui vai ter IP fixo para tal. Por exemplo, os servidores devem estar já com IP fixo aqui, ó, IP fixo. E o outro servidor que não está conectado agora também está com IP fixo. Por quê? Porque eu não edito direto na placa de rede do equipamento. Muitas vezes eu ponho só no meu servidor de DHCP qual que é o IP fixo daquele equipamento. Porque eu tenho certeza que vai sempre funcionar mesmo que eu tire fora e coloque esse servidor em outra rede, por exemplo, ou crie uma nova rede aqui. Dentro dos Unify Devices eu posso enxergar todos os equipamentos que eu tenho na rede que sejam Unify, que estejam adotados por essa controladora. Então aqui neste caso eu só tenho o Dream Router. Eu veria aqui as redes sem fio, que eu poderia editar elas, as configurações dela. Se ele vai ter quais são as redes sem fio que podem ser conectadas naquele equipamento. E mais para frente, se eu tiver esses equipamentos, a gente pode mexer com isso. Mas perceba que em tempo real eu consigo observar muita informação. Qual é o status das redes sem fio, qual é que é as taxas de perda que está tendo. Tudo fica aqui dentro. E o que mais pessoas gostam é de fato olhar para os dispositivos, né? Então se eu tenho aqui quais são os dispositivos, os IPs desses dispositivos, o quanto que está usando de banda neste momento ou em outros momentos, consigo separar por equipamentos de rede cabeada e de rede sem fio. Então esse aqui está na rede cabeada, todos os demais estão na rede sem fio. Neste momento todos esses caras estão usando essa rede. Nas últimas 24 horas esse foi o uso desses equipamentos. E aqui nas portas eu consigo ver quais são as portas dos equipamentos que estão ligadas e quais não estão. Inclusive ele consegue me dizer qual equipamento está ligado em qual porta. Aqui este equipamento ele está em uma espécie de sleep, então por isso ele não aparece aqui, mas é um outro servidor. Então a porta de rede está conectada, mas ele não fica dando um pulso para a rede para saber quem é que é o cara. Mas quando eu mexo com ele, ele aparece aqui. Tudo na mesma interface, é a mesma coisa aqui. Eu consigo olhar quanto que usou de rede, quanto que de uso de download e upload, tudo aqui dentro. E aqui os gráficos, né? Aqui na dashboard, desculpa, eu tenho os gráficos de atividade da internet. Eu consigo saber em tempo real aqui e nas últimas horas qual foi o uso. Então, clicando aqui, por exemplo, eu consigo ver no último dia. Ó, esse foi o uso no dia. Consigo ver quais foram os principais serviços utilizados e inclusive bloquear. Eu quero, por exemplo, dizer que não vai mais ser usado o Instagram aqui nesta rede. Então eu vou bloquear o Instagram aqui nessa rede. Qual é que é o dispositivo ou rede? Então eu vou dizer que são todos os dispositivos, por exemplo, até a rede sem fio. Então, para sempre, para sempre. Ou eu posso botar uma banda, né? Eu posso dizer que vai ter uma banda específica, mas vamos imaginar que eu estou bloqueando este aplicativo, aqui, app, Instagram, de todos os dispositivos para sempre. Eu adiciono essa regra, então teoricamente agora, se eu fizer agora acesso ao Instagram, ele não deve me dar acesso ao Instagram. Perceba, ele fica pensando, mas ele não me dá o acesso. Então, como eu não quero que isso aconteça, eu vou voltar lá no dispositivo, aqui All Devices, e vou remover esta regra. Ambas, não, esta aqui só. Então tudo aqui a gente consegue fazer, inclusive bloqueios como se fosse um pequeno firewall. Outra coisa que eu tenho ativado aqui no meu gateway é a parte de ads. Eu consigo bloquear a parte de ads. Percebam que aqui neste gráfico que está dentro do gateway, não tráfego, né? Eu quero ver aqui a parte de filtro que ele está fazendo. Ele consegue me trazer quais são os bloqueios
que ele está fazendo de ameaças, os bloqueios de propaganda, o adblocks, ou aqueles bloqueios de regras que eu crio lá. Então, se eu criar uma regra para o bloqueio e ela for e a gente tentar usar, ele vai me trazer aqui quantas vezes foi bloqueada aquela ação e em qual dispositivo que foi bloqueada aquela ação. Dentro de rádios eu consigo saber quantos equipamentos estão e quais são os canais desses rádios. Para quem quer explorar um pouco mais a parte de rede sem fio, consegue identificar aqui possíveis melhorias a serem feitas. Se eu vou comprar uma nova antena, se aquela antena está desatualizada, se aquela antena está num lugar ruim. Então a gente consegue ter uma observação um pouco melhor dessa conectividade dos equipamentos na nossa rede. Então percebo que aqui, de novo, eu tenho um ambiente super tranquilo, um super simples. Então ele vai me trazer praticamente um comportamento de 100% de qualidade. Mas se eu tiver aqui uma rede maior com equipamentos distintos, eu já vou conseguir ter, olhando rapidinho aqui, qual que é o ambiente neste exato momento. O que eu consigo saber dessa estrutura dentro de uma interface só. Lembrando que ela é toda controlada lá pela... A gente pode acessá-la localmente, eu posso pegar colocando lá apenas o IP e a porta dela, que é a 9443. Ou então, se eu estiver fora daqui, eu consigo simplesmente acessando unify.ui.com, acessando com minha senha, meu login e senha, e de qualquer lugar do mundo. Se eu tivesse, por exemplo, com o Protect ativado, eu poderia ter acesso às minhas câmeras de qualquer lugar do mundo ou no aplicativo do celular. Então, para isso tudo e por isso tudo que eu escolhi usar a Unify aqui na minha rede, porque é um ambiente que eu quero ter um certo controle, uma certa capacidade de criar regras, de poder explorar e liberar acessos de fora, mas que eu também tenha isso de uma forma relativamente simples de ser feito. E por isso que eu digo, Unify para pequenos e médios escritórios é perfeito. E quando a gente fala de ambientes grandes, a gente pode trabalhar aí para a linha Dream Enterprise, para os switches que são PoE, que a gente pode ter para explorar para esses ambientes. Mas para pequenos e médios negócios, o Dream Router é perfeito. Perfeito. Ele é maravilhoso, ele é incrível e para ti que administra diversas redes, poderia tranquilamente ter aqui acesso a todos os equipamentos de vários clientes em um lugar só. Acho que é muito interessante, né? Na minha concepção acho muito bacana. E te traz uma visibilidade e também uma entrega de valor para o teu cliente que é fora do comum.